sinto, me sinto muito feliz em estar novamente com amigos do Ideal Espírita, neste domingo de manhã, onde juntos poderemos fazer uma breve reflexão sobre algum ponto específico desse conteúdo abrangente e espírita que está colocado à nossa disposição. Eu não vim trazer novos conhecimentos no dia de hoje. Repensei bastante, mas toda oportunidade que a gente passa pela doutrina, ela significa uma chance de uma reciclagem, ainda que breve, mas sempre trazendo as lembranças de estudos anteriores e até aquelas situações em que nós habitualmente precisamos consultar para nos socorrer frente às necessidades da nossa reforma íntima e das atividades que nós desenvolvemos no movimento. Então, eu me propus a trazer alguns pontos para reflexão de uma forma singela e bastante simples, tendo por base alguns fundamentos já bastante difundidos. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, eu procurei me envolver mais com o trabalho de assistência fraterna, devido ao surgimento de uma demanda desenfreada e que veio a requerer de nossa parte, como também de toda a equipe, um comportamento mais imediato de acolhimento e atendimento. Então, eu desacelerei um pouquinho o meu estudo, a minha leitura, e procurei ficar um pouquinho mais no embate dos pedidos que chegaram. Mas, mesmo assim, nesse período, eu tive a oportunidade de ler e reler, e ainda por uma terceira vez, já com um intuito, um caráter mais de estudo, de reflexão, o último livro do Divaldo, No Rumo do Mundo da Regeneração, e que nos ajudou a nos atualizar em relação a toda essa situação que a gente passa no momento. Em dezembro de 2019, eu tinha concluído a releitura do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e, coincidentemente, no começo de 2020, com a chegada da pandemia, eu lembrei-me que a última lição deste livro, Evolução em Dois Mundos, ele tem por título Invasão Microbiana. Parece que foi uma coisa assim, que foi uma sequência definida que chegou para mim. E aquilo me colocou numa condição mais reciclada, mais atualizada de entendimento, e a gente se contextualizou melhor ainda em relação a como espírita se posicionar perante aquela situação. Então, para colocar um pouquinho de humor, né, nesta manhã, eu digo que eu estaria um pouco fora de forma nas palestras. Mas, enfim, nós faremos o que for possível. E eu criei para o dia de hoje, a moda da casa, uma sequência de pontos a serem abordados em que sutilmente nos trará uma possibilidade
de observar algumas substâncias pedagógicas para o espírito, ainda que seja uma abordagem simples e óbvia. Para isso, eu escolhi o tema O Homem de Bem, que faz parte do capítulo Sede Perfeitos, lá do Evangelho, do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E por que eu fui motivado a escolher esse tema? Ocorreu uma motivação íntima mesmo, uma inspiração, porque eu estive refletindo e cheguei à seguinte conclusão, que na encarnação presente, eu nunca passei por um momento, eu vou usar uma palavra um pouquinho forte, mas ela traduz, eu acredito, o sentimento de todos. Mas eu nunca passei por um momento tão traumático como este, em que o texto O Homem de Bem me serviu como uma porta, como um abrigo para me reatualizar, me reposicionar em relação a qual seria a referência mais sublime no momento para que eu pudesse contribuir um pouquinho como criatura do Criador, trazendo serviços que pudessem humanizar um pouquinho algumas situações de pessoas que nos procuravam. Nós sabemos que esse texto lá, desse capítulo Sede Perfeitos, ele contém 20 atributos. E esses atributos, eles nos dão uma ideia muito clara de qual é a qualificação do homem de bem. Não há dúvida, quando nós estudamos cada atributo que Kardec nos deixou. E o importante também é não esquecermos de observar que esses atributos, eles estabelecem entre si uma relação de interdependência, ou seja, eles se completam. E quando nós observamos essa sutileza pedagógica que Allan Kardec ali inseriu, nós lembramos que todos nós nascemos, fomos criados para alcançar a perfeição, e a perfeição precisa dessa sinergia que nós encontramos ao estudar todos os atributos do homem de bem. Então, nós vamos encontrar ali algumas mensagens destacadas e algumas que ficam numa condição de subliminar que nós precisamos entender. Então, nós vamos ver que Kardec falou em gratidão, em misericórdia, em caridade, falou em perdão, em fé, em convicções, em indulgência, em semelhante, em amor, em justiça, em consciência, e vai por aí afora. Realmente é inesgotável o elenco de situações, de citações que ele nos disponibiliza e que nos servem de atalho para as nossas obras, tendo como base o requisito preliminar de alcance, que é a nossa reforma íntima. E, na verdade, esses 20 atributos, poderíamos também
dizer, numa linguagem mais simples, que é uma lista de atribuições. É uma lista de definições direta sobre como devemos nos portar frente a todas as situações da vida. E o fato engraçado, ao estudar novamente esses atributos, por uma conduta automática de nossa reflexão, a gente procura identificar aquele mais fácil. E aqui eu me lembro dos estudos na escola, quando alguns professores diziam: se você tem dificuldade por onde começar, aplique a teoria da associação das ideias e comece pelo mais fácil. E olha, o que eu fiz? Eu identifiquei um que, na minha convicção, é o mais fácil, do ponto de vista das palavras, de leitura e de compreensão no campo do intelecto, do espírito. Mas ele não é tão fácil quanto a gente imagina. E eu selecionei aqui, segundo a minha convicção, porque esse critério de definição ele é variável de acordo com cada pessoa, mas eu achei que o mais acessível, somente para citar, sem permanecer nele, seria este: respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema, ou seja, não lança a condenação àqueles que não pensam como ele. Eu achei que foi a mais simples, mas mesmo assim, eu ainda acho que, para mim, existe um abismo que está sendo reduzido, graças a Deus, entre a essência intelectual do atributo com a possibilidade da nossa aplicação. Aí eu encontrei também, dentro deste capítulo, a seguinte frase, que é aquela frase clássica que Kardec nos deixou em relação ao posicionamento nosso para com a vida, para com os nossos atos, atitudes e assim por diante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. E eu fiz, então, uma ligação, ainda que breve e simples, dessa frase com o estudo desta manhã. E nessa frase de Kardec, a gente pode selecionar cada palavra ou um conjunto de palavras e desenvolver uma abordagem mais completa sobre elas. Mas eu sublinhei nessa frase as duas palavras pelos esforços que fazem para domar as suas más tendências. E busquei, então, alguns fundamentos que dão retaguarda, cobertura para o nosso estudo nesta manhã. Lá no livro dos Médiuns, está de uma forma muito clara, e também em várias outras obras espíritas. Estava relendo recentemente Pensamento e Vida, Pensamento de Emmanuel. A gente vai encontrando toda essa riqueza de explicações. Então, pela doutrina espírita, pelo livro dos Médiuns, por Kardec, nós sabemos que
o único objetivo da doutrina é oferecer toda a terapêutica para o aprimoramento do espírito. Nós precisamos focar esse alvo, esse objetivo. Isso significa que tudo que nós estamos fazendo no dia a dia, seja no movimento espírita, fora dele, na nossa vida pessoal, em que nós procuramos aplicar os preceitos estudados, são meios. Tudo são meios que nos direcionam a um alvo final, que é o nosso aprimoramento. Daí a importância da gente refletir que o volume de trabalho que oferecemos, para que ele produza esse aprimoramento espiritual, ele precisa estar revestido de um conteúdo íntimo, de uma sintonia fina com Jesus, com Deus, com os ensinamentos espíritas que nós conhecemos. Senão, não passa simplesmente de uma condição de fazer por fazer, e um volume que poderá ainda não nos trazer, não nos desenvolver, produzir aquela substância de reforma que nós precisamos e que precisa estar atrelada às nossas atividades. Então, voltando à questão da frase, quando é que foi o nosso primeiro esforço para domar as nossas más tendências? Se ele já ocorreu, ainda que numa condição mínima, e mesmo ainda com muita luta íntima, o que certamente não foi diferente disso, nós podemos afirmar que, ainda que minimamente, já tenhamos colocado um pezinho, pelo menos, nos atributos do homem de bem. Porque a dimensão dos nossos esforços, ela vai crescendo à medida em que nós conseguimos sair do campo intelectual do conhecimento para o campo da aplicação, em que o aprimoramento e a evolução, ela vai se consolidando e, naturalmente, nós vamos fazendo as coisas de uma forma que seja mais agradável a Deus. Então, no transcorrer, vamos nos apegar apenas à encarnação presente, mas no transcorrer da nossa encarnação, certamente nós já temos, ainda que pequeno, um acúmulo de esforços no sentido da autovigilância, no sentido de vincular as atividades materializadas no nosso dia a dia um sentimento mais superior. E com isso, então, a gente consegue ir mantendo as brechas abertas para o acesso aos atributos do homem de bem e certamente abrindo mais portas. E nós sabemos também, isso a gente tem ouvido falar muito nas casas espíritas, no estudo, que o grande empecilho no nosso caminho, a grande pedra que ainda não foi plenamente removida, e que isso vai acontecer com as sucessivas encarnações, é que o orgulho ainda é a imperfeição que a criatura humana menos confessa a si mesma, menos ela se auto-atribui em relação a essa imperfeição. E até de uma forma não muito racional, mas inconsciente, porque ela está impregnada ainda no nosso sentimento, ela acaba sendo os entraves, os obstáculos, para que nós consigamos diminuir no campo da aplicação das nossas obras a distância quando comparada com esses atributos desse texto. E também no campo ainda do conhecimento, nós já sabemos
que sempre vai existir uma assembleia oculta de espíritos que se sintonizam conosco. Então, a capacidade de abrir ou fechar brechas, abrir ou manter as brechas abertas para que nós adentremos a esse contexto espiritualizado, representado por esse conjunto de atributos divinos que consta lá no homem de bem, isso depende unicamente de cada um. O progresso é de cada um, não tem como ser acelerado pelo outro, porque nós sabemos também pela doutrina que a natureza não dá saltos. Então, nessa breve passagem por esta frase de Kardec, fica para a gente a substância principal de que a cada esforço despendido, a cada situação despendida, nós precisamos sempre buscar a vigilância para ver se realmente a nossa condição íntima ela está sendo alcançada e mantida junto aos nossos atos. Eu encontrei várias passagens no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde ele diz que não é agir por agir, não é fazer por fazer. A gente precisa trabalhar diariamente na distância. Então, perante essa frase, agora em meio a esse momento pandêmico que a gente passa, sabe, há muitos momentos que a gente se sente insuficiente e a responsabilidade pesa. E por que a responsabilidade pesa? Porque nós já sabemos pela doutrina que a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. E conhecimento nós já temos muito. Penso até que acima do limite necessário para a vida atual. Mas a nossa dificuldade está exatamente na aplicação. Então, nessas situações em que o planeta passa por uma psicosfera bastante fragilizada, a gente faz uma relação com os dias que antecederam esses momentos. E isso nos permite tirar algumas conclusões. Na calmaria, nós podemos estudar mais, nós podemos estabelecer um ritmo melhor para o nosso trabalho, mais tranquilo. Mas quando esses atropelos universais chegam, é necessário que nós, como espíritas, trabalhemos mais a fim de que a obra não fique parada, a fim de que ela não fique inacabada. E nesse aspecto, eu procurei, para o meu campo íntimo, me posicionar como um guardião da boa psicosfera, para mim, para a família e para todos que procuram, no contexto espírita, um alívio e uma resposta para os difíceis dias em que passam. Nós sabemos que trabalho é toda coisa útil, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas é necessário que nós continuemos produzindo obras. E valendo-me, então, dessa trilha de pensamento, a gente começa a se automotivar e buscando algumas reciclagens mais contextualizadas dentro do contexto presente que nos alcança. E nós vamos encontrar lá no livro
A Caminho da Luz, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, cuja primeira edição foi editada em 1938, onde Emmanuel fala o seguinte, que o século que passa, ele vai efetuar a divisão das ovelhas do imenso rebanho, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Essa frase é muito profunda. Aliás, tudo na doutrina é profundo. Não dá para atribuir uma graduação, mas tem algumas que tocam muito a alma. Eu acredito que talvez seja pela necessidade presente de cada um. Então, novamente, a gente está vendo aqui sinais, né, que não são recentes, são sinais do século passado, de Emmanuel, que já fala nessa divisão e que, para nós, representa um avanço na psicosfera espiritual do planeta através de uma seleção natural dos seres que aqui reencarnarão, dos seres que aqui habitam. E o importante é observar que a dimensão do tempo desses espíritos benfeitores superiores que nós conhecemos pelas suas obras, a dimensão do tempo deles é diferente da dimensão do tempo do encarnado. Nós estamos acostumados à projeção de situações e de acontecimentos, criando expectativas de realizações mais imediatas. Veja que nessa frase, Emmanuel fala em século. É um tempo infinitamente superior e muito distante do nosso alcance, porque nós não raciocinamos nessa dimensão. Mas quando está presente a questão do espírito, é importante, mais que importante, é necessário, para que se obtenha um entendimento, uma compreensão, uma explicação convincente, é necessário que nós venhamos a transcender as nossas projeções, imaginando que há acontecimentos na vida presente, passada e futura. Então, assim, ocorreu em mim o seguinte sentimento. Toda vez que eu me dedico à leitura espírita, eu tenho a sensação que eu vou levar mais um puxão de orelha. Porque aquilo parece que já foi estudado, lido várias vezes, mas a luta íntima para fazer a travessia do campo intelectual para o campo moral, ela acontece num ritmo muito menor se comparada com o ritmo de aquisição. Aquisição do quê? De conhecimento. Então, é aí que nós identificamos que reside a luta íntima. Toda vez que leio o texto Homem de Bem, eu tenho a sensação que estou lendo pela primeira vez. Olha que interessante. Parece que as leituras anteriores nem conseguiram alcançar uma retenção no campo do conhecimento. No campo da aplicação, como disse, é o que reside a nossa maior luta. E toda vez que chegam a nós pedidos de ajuda fraterna, de qualquer natureza, porque os amigos sabem que na casa espírita chegam pedidos de toda a natureza e que nós precisamos amoldá-los e inserir o contexto espírita. E quando eles chegam em qualquer dia, em qualquer horário, implorando um acolhimento,
até, né, por clemência, pedindo alguma ajuda, que é o que tem acontecido muito na demanda atual, eu tenho a nítida sensação, eu tenho a nítida convicção, não é sensação, é convicção, que eu tenho que exercer a autorrenúncia da minha vida naquele momento. Porque senão nós não estaremos mantendo as brechas abertas para integrarmos a lista que faz parte do cumprimento das atribuições do homem de bem. E aqui, então, começa a entrar o nosso esforço, aquele pequeno esforço que aparece lá na definição por Kardec da responsabilidade dos espíritas. Esta é a hora do teste, para ver se realmente ele vai surtir esse efeito. Mas o importante é analisar também que tipo de renúncia? Que tipo de renúncia que nós precisamos adotar, admitir, para verdadeiramente, para efetivamente nós nos dedicarmos de forma despojada ao ato que auxilia o outro. Será que seria somente a renúncia da indisponibilidade do tempo? Ou seja, estou indisponível agora. Se não consigo renunciar-me, permanecerei no silêncio, poderei dizer um não, poderei dizer que será mais tarde, ou poderei dizer que o centro está fechado. Enfim, poderemos ter um compêndio de respostas muito mais vinculados a uma nascente do interesse que ainda encontra-se numa condição espiritual subdesenvolvida do que no campo do sentimento. Então, isso ainda, para nós, representa o obstáculo do caminho que nos impede a estabelecer um ritmo maior para a entrada nesse conjunto de atributos divinos que, se nós admitirmos que a prece do Pai Nosso é o mais perfeito poema de gratidão feito por Jesus a Deus, nós podemos admitir que os atributos do homem de bem é um poema que Allan Kardec deixou para nós. E o acesso a ele está exatamente nessas pequenas somas que temos organizado até o momento na nossa abordagem e que vão nos dando paulatinamente a condição. Então, voltando à questão da renúncia, o que eu preciso renunciar? É a minha indisponibilidade do tempo somente? Penso que não seja mais importante, porque eu posso me disponibilizar, eu posso inserir essa possibilidade de atendimento a uma assistência espiritual, a uma assistência fraterna, quando somos compelidos a isso, mas poderíamos realizar apenas de uma forma, como diz Emmanuel, agir por agir, de uma forma mecânica, com total desvinculação dos neurônios do coração àquela atividade. E por que isso ainda acontece? Porque nós ainda permanecemos numa condição inferior de qualificação moral. Então, a nossa luta é exatamente alcançar uma condição para que nessas situações o sentimento ele suplante o interesse. Se isso não acontecer, a gente vai ainda permanecer por mais tempo estagnados.
E buscando lá também no livro Consolador, cuja copyright, primeira edição é de 1940, nós vamos encontrar que a maneira mais simples de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica para se cristianizar. Se nós temos uma sobra, uma demanda de conhecimentos, o que nos... Só um momento. O que nos assegura uma suficiência para mais de uma encarnação para agirmos no bem, por que não nos valemos nessas situações de todo esse aparato adquirido que também precisou se internalizar em nós na presente existência mediante nossos esforços? Porque para nós estudarmos, para nós falarmos sobre o Evangelho, é necessário que haja um esforço, uma renúncia de tempo. Mas é mais relevante que nós alcancemos a condição seguinte, ainda não alcançada, a fim de que o objetivo principal da doutrina, que é o nosso aprimoramento espiritual, ele se consolide, ou ele comece a ganhar uma proporção maior de incorporação dos elementos que nos desenvolvem, que nos afastam dessas dificuldades. Então, retomando aqui o Consolador, a maneira simples de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações é de cada um de nós estabelecer um tribunal de autocrítica para se cristianizar. Em outras palavras, aquilo que está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos espiritualizar o nosso sacrifício. E qual é o nosso sacrifício? É a luta com a nossa reforma. E espiritualizar o sacrifício significa um esforço contínuo de ir se distanciando daqueles atributos que nós sabemos que já não podem fazer parte do compêndio de um homem de bem. Então, nós perguntamos, esse tribunal de autocrítica, ele já está internalizado em nós? Com que frequência a gente promove automaticamente uma autorreflexão em relação aos nossos atos? Vamos rapidamente pegar mais 2 atributos do livro, do texto do Homem de Bem. Um deles, eu estou me utilizando aqui do livro agora, o tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O que significa para nós espíritas ter fé no futuro? É um bom tema para um bom estudo, para uma boa palestra. Se nós ainda estamos muito mantidos nas questões dos embates materiais, é normal que nós confundamos fé com crença, e são coisas diferentes. Há pouco tempo eu estive pesquisando o percentual no mundo de pessoas que não creem em Deus. Existem muitos números. Não são dados que refletem uma segurança na abordagem, mas o que eu encontrei de melhor é que em torno de 2,5% a 3% que não creem em Deus. Valendo-se dessa estatística, vamos admitir que 97% creem em Deus, em algum Deus.
Mas se a crença somente fosse suficiente para melhorar o mundo, nós estaríamos certamente num mundo melhor. Disso eu não tenho dúvida. Mas eu concluo que somente a crença não é suficiente. Então, nós precisamos ter fé. Então, qual a condição para que os habitantes do planeta produzam uma psicosfera melhor? É pelo atalho da fé ou pelo atalho da crença? A mim, não tenho dúvida, que é pelo atalho da fé. E quando nós falamos em fé, eu procurei me valer de duas palavrinhas para procurar facilitar o entendimento, porque não é fácil discutir esse assunto. O que é fé? Né? A primeira é que nós precisamos galgar uma condição de entregar-se a Deus. Entregar-se a Deus é uma condição superior apenas a crer. E a segunda é de integrar-se a Ele, juntar-se a Ele. Então, eu me integro, eu me entrego e me junto. Esse, para mim, é o exercício da fé que suplanta simplesmente a crença. Porque se há aquele percentual maior que crê, mas a maioria faz muita coisa errada ainda. Então, a crença não é o elemento substancial único que nos impulsiona, que nos alavanca, ou que serve como testemunha dos nossos atos cristãos. Mas, enfim, a gente precisa refletir o que significa ter fé no futuro. É apenas considerar que nós já tivemos e teremos próximas vidas, teremos chance de reparar nossos erros, teremos chances de reencarnar em planetas melhores, mas isso é um campo de possibilidades inesgotável para o espírito, se nós admitimos que a nossa condição última é a perfeição. Então, novamente, recai sobre nós a responsabilidade de atuar no presente. Porque quando a gente fala do futuro do espírito, a única forma dessa construção, dentro daquilo que é agradável a Deus, é atuar no presente, é atuar na encarnação presente. Não há outra alternativa. E um segundo atributo que eu gostaria de colocar para vocês no campo, né, do tribunal da autocrítica, é o que diz assim: estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então, aqui nós podemos, para nós mesmos, colocar a segunda pergunta. Quando é que nós paramos na nossa rotina? Quando é que nós paramos? Que nós retiramos da nossa mente aquele conjunto de preocupações materiais e deixamos a mente vazia para a gente pensar nas nossas imperfeições. Quando que nós fazemos isso rotineiramente, habitualmente, sistematicamente? A gente não faz, ainda a gente não faz. Claro, com as raras exceções, mas ainda a gente não faz. Mas Kardec diz que nós precisamos fazer sem cessar. Então, a luta está em alcançar essa condição de fazer rotineiramente sem cessar. Então, nós ainda não somos os espíritos que já se consideram privilegiados de uma condição proativa. As nossas ações em relação às nossas imperfeições estão muito mais no campo da contenção
de sentimentos inferiores quando nós nos achamos nos embates difíceis, em que a fragilidade nos toma conta e a gente alcança muito rapidamente o nosso limite, e aí, usando-se do conhecimento, a gente consegue conter. Às vezes a gente consegue segurar a palavra, mas não consegue conter o sentimento. Mas já é um avanço. Já é um avanço. Porque a evolução, ela começou assim. Ela avançou assim. Então, uma boa prática para nós que ainda carregamos essa dificuldade é exercitar essa contenção nas situações que nos afligem. É como se fosse uma primeira lição da cartilha para que alcancemos aos poucos uma condição mais estável. E a gente prossegue, então, fazendo essas dinâmicas de análise da vida como espíritas, depois de muito tempo de leitura, de estudo, de conversas, de ouvindo palestras. E às vezes a gente precisa colocar um pouquinho de humor para suavizar um pouquinho o tamanho da responsabilidade. Então eu estava pensando aqui, será que Kardec não se equivocou no endereço desse texto do Homem de Bem? Será que não seria para um mundo mais superior? Porque a gente olha para ele, quando a gente estabelece a relação de interdependência, eu, pessoalmente, concluo que não terei suficiência para alcançar tudo nesta. Mas está certo, nós sabemos que há a lei do progresso. Mas realmente todo o conteúdo divino que esse poema traz para nós é para sucessivas vidas. Bem, eu pressuponho que seja a primeira vez nessa encarnação que estamos travando contato com esse texto, com esse poema. A doutrina tem 164 anos. Não sei se estávamos encarnados na época de Kardec, que já tivemos oportunidade de tomar esse conhecimento. Mas penso que talvez para a nossa condição espiritual, uma sutileza, né, na profundidade espiritual dos atributos, mais alcançável, imagino que seria até mais tranquilo para nós no dia a dia. Mas isso são elucubrações desnecessárias que a gente precisa colocar um pouquinho de humor nessas análises para reduzir a nossa distância que tanto nos incomoda. E prosseguindo ainda um pouquinho com Emmanuel, nós não podemos duvidar, dentro de nossa certeza incontestável, que o futuro humano, né, afunilando um pouquinho agora a minha abordagem, que o futuro humano pertence à vitória do Evangelho. Então, como dissemos, nós temos uma literatura espírita, uma vasta literatura, muita literatura, e que, às vezes, a nossa análise nos conduz para a seguinte condição: vou procurar viver bem o Evangelho, que para essa encarnação é o suficiente. Porque o futuro é do Evangelho, não tem como. É do amor, é da compreensão, da bondade. E para isso é necessário que nós, minimamente, consigamos cumprir o nosso dever, o dever do espírita. Aquele dever que consta lá também no capítulo Sede Perfeitos.
E quando nós consultamos esse estudo de Kardec, a gente vai encontrar a seguinte explicação: que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro diante de nós, e depois diante dos outros em seguida. Então, Kardec não está aqui se referindo ao nosso dever profissional, a outros deveres da vida material, mas que servem, que podem servir de meios, de caminhos para o aprimoramento no cumprimento do nosso dever moral. E ele diz também, lembrando aqui desse trecho do capítulo, que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido no campo dos sentimentos, porque ele se acha no antagonismo, ele se acha, é como se fosse uma força de contradição, é como se ele estivesse na contramão com as seduções do interesse e do coração. É aí que reside a nossa maior dificuldade. Lembrando aqui quando nós falamos da prevalência do interesse na renúncia, e não da prevalência do coração e do sentimento. Então, nós ainda ficamos numa gangorra entre interesse e coração. Nessa gangorra, nós ainda ficamos balançando nessa gangorra, porque ainda predominam algumas situações de interesse que se despertam muito durante a encarnação. Vamos usar, assim, algum exemplo na promoção social espírita, principalmente nessa época de pandemia, contando algum fato para vocês. Eu lembro que antes da pandemia, nós conseguimos fazer o bazar lá do Centro Fraternidade continuamente. E tinha muitas mães que compravam no bazar, famílias da cidade, não mães abastadas, mas que conseguiam se dirigir ao bazar, comprar roupa para os filhos, as crianças, ainda com um valor muito simbólico. E a gente se sentia bem e, ao mesmo tempo, poder atender essas famílias e também poder atender as demandas do centro. Essas mesmas mães, no período que nós estamos atravessando, elas nos procuram para pedir auxílio, para pedir ajuda. Isso nos leva à importância do entendimento que o cumprimento do dever, ele passa por uma condição situacional. Então, nós precisamos ter a condição de proceder uma leitura de cada situação, entendendo que os espíritos transitam no mundo físico por diferentes pontos de superação de dificuldade. E se nós estamos numa condição de oferecer essa assistência fraterna a esses espíritos, é necessário que nós também tenhamos a flexibilidade na consciência da aplicação do nosso dever. Se numa situação estável entendemos que não há tanta necessidade da assistência fraterna porque o pedido não chega, mas para essas mesmas pessoas, numa situação atual, em que estão desalentadas, desabrigadas, é necessário que nós estendamos a amplitude do nosso coração e entender aquele momento. Agora, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que no campo da promoção social espírita é necessária a assistência social, mas ela nos adverte. Nunca assistência social sem doutrina, e nunca doutrina sem assistência social. Então, como fundamento princípio da doutrina espírita, nessas situações, é importante oferecer o suprimento material para aquela necessidade pelas quais as pessoas passam, mas é importante também levar o alimento para o espírito.
e a gente procurar, então, ver qual é o melhor equilíbrio dessa gangorra frente às situações que nos chegam. Porque muitas vezes nós imaginamos que estaremos exercendo o nosso dever, nos encaixando dentro de uma condição de oferecer uma generosidade não necessária ou incontrolável. Porque o espírito, nessa condição de privação, ele precisa também passar pelos testes da sua residência, da sua resistência, ou melhor, a fim de que ele consiga, com os seus esforços, construir a sua dignidade. Isso está lá no Consolador, A Caminho da Luz. Emmanuel fala muito disso. Então, nós, espíritas, no campo dessa atividade, para que nos enquadremos naqueles atributos lá do homem de bem, é necessário que nós destrinchemos um pouquinho aquelas atribuições, alcançando a expansão da literatura espírita e entendendo como devemos nos portar nessas situações. Porque o homem de bem, nesses atos, ele também consegue identificar a importância de criar a oportunidade ao outro para que se liberte de alguma dependência. É importante que nós tenhamos essa leitura. Por isso que Joana fala na promoção espírita, nem só assistência, mas doutrina, nem só doutrina e assistência. Então, esse equilíbrio é importante para que nós tenhamos noção do nosso dever. E também, nós não podemos exigir as mesmas virtudes desses irmãos que passam por essas dificuldades, virtudes que nós já temos e que quase sempre serve de jurisprudência espírita para a gente fazer a comparação, se devemos ou não devemos fazer alguma coisa. Então, as virtudes, elas estão no caminho das nossas encarnações, mas elas não estão igualmente aplicadas a todos os espíritos. Então, observem, meus irmãos, a complexidade que é analisar, segundo os fundamentos espíritas, dessas situações. De nós termos de uma forma clara o que é contribuir para as questões fisiológicas e o que é contribuir para as questões espíritas, não perdendo de vista o grande objetivo da doutrina, que é o aprimoramento do espírito. E aí, então, Kardec prossegue. Que o dever tem limites. E que ele começa precisamente no ponto em que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E ele termina no limite em que nós não gostaríamos de ver ultrapassado em relação a nós. Isto tem muito a ver com as atribuições lá que eu chamei dos homens de bem. E aí nós vamos no Livro dos Espíritos e encontramos lá que o nosso limite é o limite de nossas forças ou possibilidades. E certamente que são forças físicas e forças morais, conforme a questão 642. E caminhando então para o final, né? E como é que nós, ou quando é que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do próximo? Lembremos para não perder o fio da meada do homem de bem. Nós estamos dentro da abordagem do cumprimento do dever, que tem uma ligação muito firme, que não se quebra com esse poema de Kardec que deixou para nós. Então, como que nós podemos ameaçar a felicidade e a tranquilidade do próximo? Voltando lá para o Livro dos Espíritos. Quando nós deixamos de fazer um bem que pode gerar um mal. E o engraçado é que nós temos conhecimento de sobra
de sobra no campo do intelecto, mas nós ainda não temos o desenvolvimento suficiente no campo do sentimento. Então, o foco passa a ser o sentimento. E ainda, quando nós procuramos obter vantagens e nutrindo interesses vulgares nas dinâmicas da vida, na relação com os nossos irmãos, nós estamos deixando de cumprir o nosso dever, ameaçando a felicidade e a tranquilidade do outro. E ainda, para não se alongar muito, que são muitas as situações, julgando e dramatizando comentários maledicentes sobre as imperfeições alheias. Estamos travando, no campo do sentimento, o cumprimento do nosso dever, que, por consequência, estamos deixando de manter a brecha aberta para nos permanecermos inseridos nos atributos dos homens de bem. Mas então, quando que termina o meu dever? Eu me referi no início nessa frase de Kardec, que o nosso dever, ele precisa parar quando a gente começa a ameaçar a felicidade e a tranquilidade do próximo, porque aí a gente entra no campo do descumprimento. Mas e o limite? Até onde vai o nosso dever? Aliás, essa é uma pergunta que não quer calar dentro da doutrina espírita, né? Porque a gente, sim, eu já ouvi várias explicações, depoimentos, a gente estuda, procura fazer um pouquinho de academia, de estudo dentro desse tema. Mas qual é o limite? E Kardec vem e diz assim, que o limite é aquele que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Ou seja, para nós, a melhor compreensão desse texto é quando o outro, ele ultrapassou o nosso limite de compreensão e acolhimento do fato. Por quê? Se a nossa responsabilidade pelo dever, responsabilidade e dever são quase dois irmãos gêmeos, do ponto de vista de qualificação do que Kardec quis dizer. Porque se a nossa responsabilidade pelo dever é do tamanho do nosso conhecimento, e se esse conhecimento já se esgotou e me deixou numa condição de insuficiência para prosseguir com a minha proposta, então eu não tenho mais lastro moral que possa me considerar acometido pelo sentimento do dever, ou seja, eu cheguei no meu limite. Por quê? Porque a minha permanência nessa sintonia com o outro vai me levar a entrar no livre-arbítrio do outro, que é o que Allan Kardec nos recomenda para não fazer. Então, do ponto de vista de consultar a nossa consciência, nós já alcançamos o nosso ponto máximo no campo do conhecimento e no campo do sentimento, o que deve e pode nos fazer sentir mais tranquilos em relação àquilo que nós pudermos fazer em qualquer ato que tenha por finalidade, por objetivo, o outro, seja no campo da solidariedade, da assistência e assim por diante. Então, encerrando, a chegada nesse limite, ela deve ocorrer num nível de harmonia suficiente em que a gente consiga aplicar o talento do homem de bem, ou seja, não chegando no nível do nosso dever, fragilizado espiritualmente, com a construção de conflitos íntimos, de reprovação com aquilo. Se isso ocorrer, o limite do nosso dever estará muito mais embaixo do que nós estamos definindo
o patamar da nossa compreensão. E caso não ocorra dessa forma, a essência moral da conduta estará em desalinho com o preceito do atributo de vontade. Ou seja, eu suportei até aqui, mas eu estou em uma explosão íntima. Não, eu estou longe de alcançar o preceito do atributo de vontade. Então, amigos, eu procurei nesse final, como disse, fazer uma ligação, ainda que breve, da importância do cumprimento do nosso dever como espírita nas nossas atitudes, a fim de que conseguíssemos contextualizá-lo de uma forma pacífica naquele compêndio de atributos do homem de bem, e dessa forma a gente consiga definir, elencar, destacar os dois pontos fundamentais para que nos vigiemos diuturnamente em relação a todas aquelas qualificações divinas que Allan Kardec nos deixou. Nós temos que olhar para o tamanho do nosso conhecimento, para o tamanho da nossa responsabilidade proveniente desse conhecimento. Nós temos que olhar a capacidade dos nossos sentimentos de gerar a essência do estudo nas aplicações da vida física, da vida material. E como contorno de tudo isso, uma vigilância constante, fazendo-nos a seguinte pergunta: eu estou fielmente ou procurando estar fielmente no cumprimento do dever, segundo o que eu aprendi na doutrina? Porque o que mais acontece é a fuga desse cumprimento. E se nós fecharmos essa porta, todo o restante ficará muito mais difícil em nosso dia a dia. Bom, era esta a longa síntese que eu fiz, mas a gente se empolga para falar sobre esse assunto. E como estávamos um pouco fora de forma para a palestra, existia uma demanda reprimida. E o Alfredo nos deu a oportunidade, então a gente fala um pouquinho desse tema, esperando que consiga ter contribuído um pouquinho com cada um, cuja certeza dessa contribuição já aconteceu para mim. Agradeço a atenção, mais que isso, a paciência de vocês. Desejo um ótimo domingo e fico à disposição, como tem acontecido também com os colegas palestrantes anteriores.